Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Nós estamos aqui com o pastor Fernando, ele é argentino e como esse mês nós estamos trabalhando com a Argentina, na nossa equipe de mobilização missionária, nós trouxemos ele para falar um pouco sobre a Argentina, como que era viver lá quando ele estava lá. Eles cuidam atualmente do setor do Cambuizal. E eu vou fazer algumas perguntas para ele referente à vinda deles ao Brasil, à Argentina. Bom, a primeira pergunta é qual foi conta um pouco sobre vocês, né? Sobre você e a Belen, o nome, o local de onde vocês vieram, a vinda de vocês ao Brasil, se vocês tinham plano para voltar. Ok. Paz do Senhor, meus irmãos. Para mim é um prazer estar aqui juntamente com o grupo de mobilização missionária. E nós somos gratos a Deus, né? Nós somos natural da Argentina, minha esposa, né? Minha esposa natural de Buenos Aires, da capital, e eu sou já mais aqui de perto da fronteira, de Misiones, né? E o objetivo da nossa vinda ao Brasil foi nos preparar, né? Para servir a Deus com excelência, e viemos para o seminário, né? De Teologia e Missão, que se encontra na cidade de Blumenau, e o objetivo era voltar para a Argentina, poder trabalhar no meio do nosso povo, mas Deus tem os seus planos, né? E aconteceu a pandemia no meio de tudo isso. Mesmo assim, a gente queria continuar, porque tinha esse pensamento de voltar, mas depois Deus colocou no nosso coração, né, o desejo de ficar aqui, e agora estamos atualmente trabalhando aqui na cidade de Xanxerê, né, especificamente na comunidade de Cambuizal, né, nosso primeiro trabalho como dirigente de igreja. E vocês sofreram muito para se adaptar aqui no Brasil? Na verdade, nós tínhamos, né, já um preparo, né, vínhamos nos preparando há vários meses, né, na Argentina para nós vir para cá, né, mas teve um período, né, difícil de adaptação, né, durante 3 meses ali no seminário, para a gente aprender a se comunicar, aprender a falar, né, interagir com os demais, né, companheiros ali do seminário, mas graças a Deus nós superamos isso, né. Minha esposa, na verdade, ela sofreu um pouco mais, por causa de que ela mora mais no centro do país. Eu já tinha contato, né, com os brasileiros, né, mas mesmo assim tivemos umas dificuldades, né. Foi um pouco difícil a gente se adaptar, mas graças a Deus a gente está já adaptado aqui no Brasil. E agora um pouco sobre a Argentina, da onde vocês vieram, né? Todo mundo sabe que o atual governo de vocês lá é um governo com viés de esquerda, né? Isso acabou trazendo dentro do país algumas consequências, né, referente à fome, perseguição da igreja. Então, como tem sido nesse governo, como tem sido o progresso da igreja lá na Argentina? Na verdade, a igreja denominacionalmente, né, antes o governo, né, de esquerda já vai para uns 20 anos, né, só teve um pequeno recesso, podemos dizer assim, né, quando entrou o governo de direita, durou 4 anos, mas agora voltou de novo, né, o governo de esquerda, mas já vinha sofrendo um pouco, né, mas a questão da igreja sofrer por causa, né, das ideologias, né, mais que nada, né, não tem perseguição assim com violência física, né, talvez exista mais casos isolados, mas o que a igreja sofre muito é por causa das ideologias, né, que entram tanto nas escolas, né, afetando muito as crianças, né, e aí a igreja se vê, né, nesse problema ali, e tem que ter muita sabedoria na hora de se conduzir, né? Mas a igreja, graças a Deus, tem avançado, né? Existem trabalhos missionários, exclusivamente brasileiros que vão fazer missão no Brasil, né? E a obra de Deus
avança. Então, a luta de vocês lá das ideologias é a mesma que a gente estava tentando impedir aqui, estamos tentando impedir ainda, né? A questão das ideologias de esquerda, que a igreja vai contra essas ideologias, né? Essas são as ideologias que vocês enfrentam lá, que é forte lá no país de vocês, né? Praticamente é isso, né? Não muda muita coisa, né? A igreja luta pela família, pela vida, né? E a igreja tem se levantado, né? Na época ainda estava o governo de direita ali, e a oposição, que era o governo de esquerda, tinha, né, sancionado um projeto de sancionar uma lei, né, de legalização do aborto. E aí a igreja se viu, né, em uma posição que teria que sair, né, tomar uma decisão, e a igreja assumiu esse papel, né, da igreja na sociedade, e conseguiu, né, no momento, frear, né, a legalização do aborto. Mas depois, com a entrada do governo de esquerda, se tornou legal, né, o aborto lá, né, para tristeza nossa, mas a igreja tem feito sua parte também ali, né, na luta em contra dessas ideologias. Então, os desafios da igreja lá é ir contra as ideologias, né, do governo, a questão do aborto, a questão do feminismo também é muito forte, as ideologias do feminismo. Essas seriam os desafios que a igreja argentina tem passado e vivido lá. Sim, é isso mesmo, né? Como eu falei ao começo, né? A perseguição que sofre a igreja é por causa disso, da ideologia, né? O movimento feminista, que é muito forte lá, né? Eles querem, né, tomar, como quem diz, um lugar na sociedade, mas muitas vezes passa, né, pelos direitos dos demais, né? Então a igreja tem sofrido, né, ataques, né, nessa área, né? E tem alguma realidade da igreja de lá que a gente aqui não fica sabendo, pelo fato de as mídias não nos contarem, as redes sociais, alguma coisa que a igreja de lá tem passado, tipo, todos os dias, que nós aqui ainda não estamos sabendo? A igreja, na verdade, não tem algo assim, uma novidade assim, que aqui não se saiba, né? A igreja sofreu muito na pandemia, né? Por causa de que a Argentina teve a quarentena mais longa do mundo, né? Durou aproximadamente 8 a 9 meses. Então, né, a igreja estava impedida de realizar cultos, né? Praticamente a igreja fechada até os últimos dias que durou a quarentena lá, né? E se viu muito afetada com isso também, né? Mas em outras áreas, né, assim, não tem algo que a gente não saiba, né? Sim. Mas nessa questão ele sofreu bastante ali. E você, assim, como pastor agora, como está cuidando do setor, qual é a mensagem de esperança que você deixa hoje para nós no Brasil, que estamos vivendo ou vamos viver a mesma realidade que vocês lá já viram? Qual é a mensagem que vocês deixam para jovens missionários, para que esse desejo missionário continue aceso no coração e que o evangelho não deixe de ser pregado, mas que ao contrário, né, que continue, que seja cada vez mais? Mais que nada, né, para deixar, como você falava, deixar uma mensagem, né, tanto para o jovem como para a igreja, né, para os brasileiros que servem ao Senhor aqui e que tem, né, um chamado missionário, que tem uma chama ardendo no coração, que permaneça firme, né, no meio da dificuldade, né, pensando que em diferentes partes do mundo a igreja sofre pior perseguição que nós aqui, né, no Ocidente, que não troquem os seus valores, né, por causa de ideologias, né, que saibam se posicionar diante de uma realidade triste, né, que tanto a Argentina como o Brasil, né, está querendo viver agora, né, por causa das trocas de governo, talvez de ideologia que vai em contra dos princípios cristãos, né,
que a igreja possa permanecer, né, fiel a seus princípios, não negociar os seus princípios, e que possa manter essa chama acesa, né, principalmente se importando com o próximo, né, se importando com as almas que precisam ser alcançadas, né, porque a missão, independentemente de governo, né, de ideologia, de situação, né, talvez a sociedade passa, a obra missionária continua avançando, e nós sabemos que pela história na Bíblia, né, a igreja, a missão cresceu muito mais em meio dos conflitos, em meio das perseguições. E essa é a minha mensagem, né? Continue firme em meio de tantos problemas que estão surgindo, porque o dono da missão é Deus, né? E independentemente da situação, Ele vai garantir que sua obra continue em pé. Amém. Queria agradecer ao convite de vocês estarem aqui, trazendo a realidade de vocês, que vocês viram lá, e essa mensagem de esperança para a igreja. Obrigada, Deus abençoe vocês. Obrigado, né, a vocês por nos convidarem, né? Para nós é um privilégio estar aqui. Deus abençoe